Requisitos, eles têm um limite. Eles nunca devem ser técnicos. Em algumas empresas, a galera mistura um pouco. Né? Às vezes você tem realmente alguém que faz um meio de campo ali, e como eu disse, talvez não faça 100% do meio de campo, mas é uma galera que tem mais proximidade com o TI. Essa galera geralmente começa a misturar coisas. Vou dar alguns exemplos. O cliente fala que precisa carregar uma tabela. Tudo bem que a carga de uma tabela, eventualmente, faz parte do processo de negócio da empresa. Então, o seu cliente sabe como é que carrega. Isso depende de contexto para contexto, tá? Não vamos generalizar aqui, mas às vezes acontece. E às vezes o seu cliente ele fala para carregar a tabela de um jeito para atender um determinado requisito. E isso não deve funcionar dessa forma. Por mais que ele conheça uma tabela X do seu sistema, por mais que ele tenha familiaridade com os dados que estão lá, e às vezes ele não faz um cadastro, né? Ele é obrigado a fazer, pedir um script, né? Para que você preencha na mão, sei lá, você não fez o cadastro para ele, ele tem que aprender a fazer script lá. O seu cliente ele nunca pode, dentro do requisito, dizer como as coisas são feitas. Então, sempre que você pegar um requisito para analisar, para olhar com calma, para ver se a divisão está bem feita. O seu cliente, ele tem que dizer o que. O que ele precisa, o que é o problema. É isso que tem que estar no requisito. O time de dev é que tem que dizer o como. Como isso vai ser traduzido em software. Como isso entra dentro do fluxo do nosso sistema. Tudo isso é o time de dev que diz. O cliente nunca pode dar uma solução próxima do técnico. O cliente tem que dar uma solução de negócio. Quem diz a solução técnica é o time de dev. Se você cruzar essas linhas, a coisa vai ficar ruim. Acontece bastante comigo, por exemplo, do time começar a fazer alterações ali porque o cliente pediu, porque ele achava que tinha que alterar um determinado processo ali. Só que por falta de entendimento de como o processo funciona e de entender a real necessidade do cliente, né, de não fazer esses questionamentos aí, a galera começa a alterar o negócio e começa a virar um monstro. Como eu disse, código complexo. E aí vai gerar teste complexo. Quando bate no code review lá, eu começo a olhar e falo, pô, mas isso aqui ficou esquisito. Por que ficou desse jeito? E veja que geralmente eu pego isso no review, que já é quando transformou em código. Que ilustra o ponto que eu falei. Um requisito mal analisado, um entendimento mal feito ali das necessidades do cliente gera código complexo. Quando bate o review e eu olho lá, eu falo, pô, esse código aqui tá esquisito, por que ficou assim? E a gente vai puxando ali o novelo do gato ali e começa a aparecer um monte de coisa. Então já aconteceu comigo, por exemplo, do time fazer um monte de solução. E quando eu comecei a questionar, o próprio cliente voltou atrás. E falou, não, isso aqui tá errado mesmo, não é desse jeito que a gente resolve. Muitas vezes a galera acha que tem que criar um fluxo novo. Tem que fazer uma coisa que não existe. Pô, será mesmo que tem que fazer uma coisa que não existe? Será que o que existe já não atende? Muitas vezes isso acontece porque o cliente está falando como tem que fazer as coisas. Não, você precisa criar um processo. Você precisa pôr um botão na tela. Você precisa. Não, calma. Você precisa de um botão ou você precisa de algum processo que execute aqui? O botão, quem fala que é para colocar ou não, é o time de dev. Às vezes não é um botão. Às vezes é uma outra tela. Às vezes é uma consulta. Às vezes é uma coisa que já existe e ele nem sabe que existe. E ele não está usando. Então, presta bastante atenção nisso. Requisitos nunca devem ser técnicos. E a linha é tênue, mas ela existe. Então, presta atenção nessas coisas. O cliente diz o quê? O time de dev diz como. É sempre assim. Requisito está ligado a negócio. Quem está ligado ao código, ao software, é o time de dev.